Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Comunidade Batista Oceânica Internacional no Leblon, a nossa igreja. Estamos aqui aprendendo mais sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E a gente já chegou na segunda carta e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo a partir do versículo 5 do capítulo 2. Os 4 primeiros versículos fazem parte do contexto do capítulo 1. Então, para a gente dividir de maneira bacana, onde a gente vai conseguir compreender melhor as intenções, as falas desse querido apóstolo Paulo, nós vamos dividir essa aula a partir do versículo 5, tá certo? E hoje a gente vai aprender mais sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo, a sua relação com a igreja de Coríntios, muitos dos ensinamentos que ele passou através das suas cartas. Mas antes, eu quero convidar você a orar ao Senhor comigo, pedindo direcionamento e discernimento do Espírito Santo nessa hora. Vamos lá? Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Que privilégio é ler a Tua Palavra, aprender com a Tua Palavra. E a minha oração é que isso tudo aconteça de maneira alegre, feliz, gerando crescimento e discernimento na vida de todos aqueles que assistem, Senhor. Que esse vídeo alcance muitas pessoas, trazendo esclarecimento para todos nós. Nós oramos a Ti, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, e nós leremos a partir do versículo 5, o perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que, em tudo, vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Graças a Deus pela sua palavra. E agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o conteúdo dessa carta. A gente viu aí na última aula Paulo defendendo as ocasiões através das quais ele estava falando. Ele acreditava que deveria dar satisfação aos irmãos, mas ao mesmo tempo afirmar que a garantia do seu ministério não estava no que os irmãos achavam sobre ele, mas naquilo que o Senhor havia feito na vida dele, a chamá-lo, a colocar o selo do Espírito Santo. Ele entendia um compromisso dele com a igreja, mas reafirma que o seu ministério foi dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e nisso deveria haver credibilidade. O amor para com Deus, o amor para com os irmãos e uma consciência limpa diante do Senhor torna um ministério inabalável. Essa frase eu tirei do professor Felipe Prestes ao falar sobre 2 Coríntios 2 e era isso que o apóstolo Paulo defendia. O amor que ele tinha a Deus, o amor que ele tinha aos irmãos e uma consciência daquilo que ele exercia como apóstolo. Isso torna definitivamente o seu ministério um ministério inabalável. E agora a gente vai entrar a partir do versículo 5
Aqui Paulo vai tratar, a partir do versículo 5, de um penitente, de um ofensor, de uma pessoa que peca dentro da igreja. E aqui a gente pode encontrar alguns princípios para tratar de pessoas difíceis dentro da igreja, de pessoas que trazem às vezes problemas, pecados, cometem alguns erros que chegam no conhecimento de todos, né? E aqui a gente vai aprender sobre o caráter corporativo do pecado, quando alguém na igreja peca e isso atinge a todo mundo, né? Então aí a partir do versículo 5, a gente vê, ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Então aí Paulo está chamando a atenção de que, primeiro, o erro não é cometido em relação apenas a uma pessoa, mas a toda a igreja. Assim como também no sofrimento, que quando uma pessoa sofre, isso também traz sofrimento para todo o corpo de Cristo, o erro deve ser encarado da mesma forma. Quando erramos, também temos que ter a consciência que quando erramos, por sermos corpo, isso também traz consequência para toda a igreja. Então não é responsabilidade apenas de uma pessoa, aquela pessoa pecou, é responsabilidade dela, que o Espírito repreenda, enfim. Não, a gente precisa entender da importância do nosso viver cristão, não só apenas para a nossa edificação, mas também para a edificação da igreja, né? Que nós estamos vivendo em família, nos relacionamos, então tudo aquilo que eu faço, tanto para o bem quanto para o mal, também atinge a igreja e as pessoas que estão próximas de mim. Quando nós pecamos ou falhamos, nós estamos caindo exatamente em uma situação onde mais pessoas se encontram envolvidas. E é muito importante deixar claro que o erro não é cometido apenas, né, por uma pessoa. O apóstolo se preocupa muito com isso, como eu já falei, traz a característica corporativa do pecado. Existem consequências que realmente atingem diretamente a nós, mas vão existir também consequências que atingem as outras pessoas. É importante a gente estar atento a isso. E aí quando ele fala, né, no trecho dentro desse versículo, que eu não seja demasiadamente áspero, Paulo aqui deixa a importância de não se tornar sensível em relação à situação, né? Paulo entende a situação, perdão, e se mostra sensível àquilo que está acontecendo, ele não deseja ser insensível, inconsequente, intransigente em relação a uma situação como essa, onde um irmão errou e precisa entender o seu erro, precisa entender que aquilo atingiu a igreja, então ele se preocupa em ter um comportamento sensível a isso, não intransigente, não sem amor. Então ele sabe que é uma situação difícil, não esquece de ser sensível em relação a isso. Por isso ele demonstra, né, que ele não quer ser demasiadamente áspero, né, intransigente, ele quer conhecer e entender aquela situação. No versículo 6 ele vai falar: basta-lhe a punição imposta pela maioria. Então Paulo vai deixar claro aí para a igreja que a igreja tem que tomar uma decisão em relação àquela pessoa, que a igreja faça essa decisão. Ou seja, defende a importância da igreja local em relação a quem pecou. Aquele que pecou precisa entender que existe uma maioria, que existe todo um corpo que foi atingido, né? Que todos ali devem trabalhar pelo bem-estar da igreja e que a igreja também tem essa autoridade de avaliar. Nós, como no corpo de Cristo, a gente liga as coisas na terra para ser ligadas no céu, não de maneira intransigente, muito severa, né? Ele vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas a gente também tem que entender a nossa responsabilidade espiritual como igreja para lidar com diversas situações, né? Então, aquele que pegou precisa entender que a igreja ela tem essa autoridade espiritual, ela tem que trabalhar na maioria, ela tem que entender ali o que todos pensam, o que todos acham, para o crescimento da igreja, não apenas para a punição daquele que pegou, mas para que todos sejam edificados, tratados, protegidos dentro desses contextos difíceis. Segundo Paulo, quem pecou deve passar por um processo de disciplina aplicado pela igreja. A igreja precisa saber e punir esse tipo de gente que chega, né, trazendo
dificuldades para a igreja. E o tratamento do pecado é realizado pela igreja. Então, Paulo aqui, quando conversa com os coríntios, deixa claro isso. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Aquilo que a igreja decide é o bastante. Tratem isso como igreja. Versículo 7, a gente vê aqui, ó, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Então, Paulo fala aqui que a igreja precisa agir e tomar decisões frente a isso, mas agir perdoando, consolando, para que não traga peso, excessiva tristeza para aquele que errou. Porque existem pessoas que vão errar, nenhum de nós estamos livres disso, né? Hoje pode ser eu, amanhã pode ser qualquer pessoa. Então, se a pessoa reconhece o seu erro, se a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela precisa encontrar esse lugar de consolo, carinho, né, de conforto dentro da igreja, né, onde essa pessoa vai ser recebida, disciplinada em amor, sem trazer o peso, né? A gente precisa lembrar quem é o acusador. O acusador é Satanás. A igreja tem que ser esse lugar de acolhimento para aqueles que verdadeiramente reconhecem os seus pecados, desejam mudança, desejam crescer, desejam estar em comunhão com a família de Deus. Então, Paulo vem colocar isso, né? Já que vocês vão disciplinar, disciplinem em amor, perdoando, consolando, sem trazer excessiva a tristeza. Trate o pecador com amor, com o propósito de que ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Né? Às vezes a gente quer condenar, quer excluir, quer deixar de lado. Não. Todos nós carecemos de cuidado, todos nós somos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. E a igreja precisa exercer graça e misericórdia também perante todos aqueles que se aproximam e também aqueles que erram, né? Então, o propósito do tratamento da igreja é reabilitar e trazer arrependimento e não causar tristeza e acusação pesada, àquele que peca. Aí o versículo 8 vai dizer: por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. O pecador deve perceber que a igreja o ama, que o tratamento é no sentido de cuidado e não de acusação. Então, há pessoas que feriram a igreja sem nenhuma intenção de arrependimento, né? Realmente existem essas pessoas que têm como propósito ferir a igreja, trazer sofrimento e não se arrependem disso. Realmente, esse tipo de pessoa, a gente tem que orar, pedir direcionamento do Senhor para que ela seja afastada, né? Porque traz muita dificuldade para a igreja. Mas vão existir também aquelas pessoas que erram e desejam se arrepender, desejam recomeçar, então elas precisam encontrar esse lugar de acolhimento dentro da igreja, né? Como eu anotei aqui, mas haverá aqueles que desejam se arrepender e recomeçar. E como igreja, precisamos lutar por isso, né? E eu lembrei, quando eu estava estudando sobre a parábola da ovelha perdida, quando o pastor deixa as 99 lá e vai atrás daquela uma que está longe, que está ferida, que está distante. A gente também precisa cuidar das ovelhas do Senhor quando elas se distanciam, quando elas erram, para que elas possam entender que a igreja é esse lugar acolhedor, esse lugar que vai trazer reabilitação espiritual para essa pessoa, certo? E o versículo 9 diz: e foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. Então, Paulo deseja que a igreja seja obediente ao disciplinar o pecador, mas também em amá-lo, obediente aos ensinamentos dele, obedientes à palavra de Deus, né? E tratando a disciplina conforme a palavra de Deus, não conforme a gente acha ou conforme o nosso ímpeto de fazer justiça, não conforme os nossos sentimentos, né? A gente é levado pelo impulso de agir, de fazer justiça. A gente precisa ser obediente à palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo para agir da melhor forma, para que a igreja seja edificada, né? E o versículo 10 diz: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença
de Cristo. Então, Paulo está trazendo um peso grandioso aí, uma responsabilidade à igreja. O que vocês perdoarem, eu perdoo. O que vocês considerarem, eu considero. Então, Paulo reconhece aí o peso da igreja local mais uma vez, né? Dizendo, olha, aquilo que vocês concordarem em fazer, eu estou com vocês. Aquilo que vocês perdoarem, eu vou perdoar. Né? Ligamos na terra para que seja ligada no céu. Então, é importante aí, mais uma vez, a consideração da igreja, a atitude que a igreja toma, né, junto, unido. Então, Paulo, mais uma vez, vem reforçar isso. E o versículo 11 vai dizer, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Satanás não gosta de perdão, gente. Satanás odeia o perdão, ele quer trazer divisão. A Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, Paulo vem trazer esses ensinamentos para a igreja, para que a igreja lembre, para que estejam unidos e que Satanás não seja triunfante nas suas intenções, que ele não alcance vantagem, né? E é importante a gente nunca ignorar as intenções de Satanás quando a gente está diante de desafios como esse. Às vezes, como eu já falei, a gente vai muito à flor da pele resolver as coisas, a gente esquece de entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra Satanás, contra o nosso verdadeiro inimigo. O nosso próximo, às vezes, ele pode nos atingir, pode nos causar mal, pode causar mal para a igreja, mas a gente tem que entender que pessoas precisam ser reabilitadas, todas as pessoas são alcançadas pelo amor de Deus. E a gente precisa direcionar as nossas forças contra o nosso real inimigo. Paulo vem enfatizar isso daí, a importância de não esquecer que o propósito de Satanás é acusar e nos colocar para baixo. Ele odeia a reconciliação, ele quer ver o circo pegar fogo, como dizem por aí, né? Fogo no parquinho, como outras pessoas falam. Então ele quer causar essa divisão, ele quer causar intriga, ele quer que as pessoas não se façam as pazes, ele quer realmente dividir o povo de Deus, né? Se há alguma pessoa que ganha com a discórdia ou a divisão, é o nosso inimigo. Então, quando escolhemos o caminho do perdão, da restauração, nos faz vencer as investidas de Satanás constantemente. Então, todos os dias, quando a gente escolhe perdoar, escolhe reconciliar, escolhe viver em amor, a gente neutraliza as ações de Satanás contra as nossas vidas. A igreja deve ter sempre em mente isso, nosso propósito aqui na Terra, e qual é o nosso verdadeiro inimigo. E assim que nós tratamos pessoas difíceis, lutando por reconciliação, perdão, misericórdia e graça, certo? A gente vai entrar em outro bloco aí, que é o versículo 12 e o 13, se eu não me engano, isso, que vai falar sobre a intranquilidade de Paulo em relação a Troade. Então, no versículo 12 vai falar assim: quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. A gente vê que Paulo nota uma porta aberta, uma oportunidade para a pregação do evangelho lá em Troade. E é muito comum a gente pensar que os apóstolos viviam de revelação em revelação, de sonho em sonho, sempre assim, onde o Espírito mandar, irei. Sim, também. Mas eles também tinham capacidade decisória diante das circunstâncias que viviam, dos dilemas que viviam. A gente percebe ali em Atos e também através das cartas do apóstolo Paulo, a luta da igreja para avançar, as perseguições, existiam revelações do Espírito Santo diretas, aqueles apóstolos eram tremendamente usados, faziam sinais e maravilhas. Mas nesse caso aqui, a gente vai ver Paulo tomando uma decisão, mesmo sabendo que Deus tinha aberto uma porta para ele pregar em Troade. Nesse versículo a gente vê, né, que tudo estava certo para a pregação do evangelho, mas Paulo escolheu não ir. Então no versículo 13 diz assim: no entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então, mesmo tendo em vista que uma porta tinha sido aberta em Troade, Paulo decide não ir, porque Tito não tinha chegado, ele decidiu ir para a Macedônia. Paulo aí vai demonstrar um desconforto de ir sem a companhia de Tito. Tudo estava certo, mas ele tomou a decisão de não ir.
Isso revela que aqueles homens também tomavam decisões e não eram exclusivamente guiados pelo Espírito neste sentido, certo? Quem precisa de um caminho específico para tudo que vai fazer na vida são as crianças, né? A gente entende que quando nós somos crianças, a gente não tem capacidade decisória diante das circunstâncias da vida. Os pais escolhem o que as crianças vão comer, escolhem o que as crianças vão vestir, escolhem para onde as crianças irão. Só que a gente está falando de adultos que avaliam a vida. A gente tem essa capacidade também, né? Essa inteligência, esse discernimento, né? O Senhor nos deu, chamado livre-arbítrio, para diante das circunstâncias a gente ter capacidade decisória diante das coisas, né? Aquilo que muitas vezes algumas pessoas falam, aquilo que eu sei o que é para fazer, eu devo decidir por fazer, né? Às vezes a gente ora muito, e está ali com a decisão diante dos nossos olhos, já sabe o que tem que fazer, mas espera uma resposta especial da parte de Deus, e Deus quer abençoar aqueles planos que fazemos nele, tendo uma consciência cristã, tendo uma mente renovada na palavra de Deus. Quando somos transformados, nós temos capacidade decisória também diante da vida, né? E é isso que Paulo está falando aqui. Quando alcançamos a maturidade cristã, somos guiados pelo Espírito, também temos a nossa contribuição para tomar decisões. Deus nos cria também com capacidade decisória, como eu falei. E é ela que deve estar alinhada com a direção do Espírito. Isso significa que nós sabemos o que fazer dentro do temor do Senhor e de uma mente renovada nele. Então, para entender melhor, é dessa forma que Paulo toma a decisão, porque Tito provavelmente seria aquele que traria notícias da igreja em Coríntio. Mas ele não chegou com essas informações, então Paulo decide ir à Macedônia, né? Paulo se preocupa em dar satisfações àqueles irmãos sobre os fatos, né, que acontecem na vida dele e suas decisões. Então ele deixa claro, eu não fui, não é porque eu não quis, não, Deus realmente abriu uma porta para eu ir lá pregar, mas eu não me senti confortável para fazer aquilo, porque Tito não havia chegado, enfim. Então ele traz esse relatório para a igreja, né, esse retorno para a igreja, de que foi uma decisão que ele tomou diante das circunstâncias. Vamos entrar aí nesse último bloco dentro do capítulo 2, a vitória em Cristo, né? É o assunto ápice aí dentro desse capítulo. E vamos começar aí pelo versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Esse versículo fala aí que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Era comum na cultura romana que exércitos vencedores, depois de batalhas, né, desfilassem após a sua vitória em uma espécie de festa, carreata, para que aqueles que venceram fossem exaltados no meio do povo. E é nesse sentido, mais ou menos, que o apóstolo vai fazer uma comparação aí. Enquanto levamos o evangelho pelo mundo entre as pessoas, né, é manifestado o seu perfume entre as pessoas que passamos. Porque nesse momento somos conduzidos em triunfo através daquilo que é espalhado. Por quê? Nós já somos um exército vitorioso. Cristo conquistou essa vitória ao morrer e ressuscitar na cruz. Cristo é rei para todo sempre, ele venceu a morte. Quem faz parte da família de Deus é vencedor nele, porque somos nele mais do que vencedores. Nós já somos um exército vencedor. Então, quando Paulo fala que ele nos conduz em triunfo, quando a gente vai pelo mundo pregando o evangelho, falando de Cristo, da sua vida, é como se fosse essa carreata de vitória, onde a gente espalha para o mundo. Enquanto somos levados, conduzidos por Jesus em triunfo, nós espalhamos o evangelho e o evangelho chega às pessoas através dessa fragrância maravilhosa. Louvado seja o Senhor por isso. Eu fiquei muito impactada ao ler esse texto e ver essa comparação, né? E trazer à memória que nós já vencemos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Né? Mesmo estando no mundo enfrentando tantas dificuldades, tantos dilemas, tantos problemas que alcançam a nossa casa, que alcançam a nossa família,
que alcança a nossa sociedade, o nosso país, a gente precisa sempre trazer à memória que Cristo é vencedor. Ele já venceu. E nós que estamos com Ele já vencemos. E tudo aquilo que realizamos nada mais é que uma grande carreata, de triunfo, de glória dos vencedores. Agariando mais e mais vencedores para fazer parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Já somos um exército vitorioso, porque nele somos mais que vencedores. Enquanto pregamos, conduzimos essa vitória entre as pessoas por meio desse desfile, revelando como fragrância, nos revelando como fragrância boa dele. Que coisa maravilhosa. Versículo 15 vai dizer: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. É assim que Deus nos conduz, como vitoriosos em Cristo, como um perfume vitorioso. A gente vai passando, encantando as pessoas. Quantas vezes a gente está em alguma situação, vivendo a nossa vida, e alguém percebe através daquilo que somos, que temos, da nossa forma de viver, que nós somos pessoas diferentes, né? Quando é outro cristão, até identifica, você é cristão também, né? Eu percebi, eu percebi. Então é aquela coisa que a gente não precisa estar anunciando aos quatro cantos com a nossa boca. A nossa vivência, o nosso modo de ser, de falar, de viver, vai contagiando as pessoas que nem um bom perfume. O perfume, o cheiro a gente não vê, mas quando de repente você começa a sentir no ar e é contagiado por aquele cheiro, é mais ou menos essa a ideia, né? Assim que Deus nos conduz como vitoriosos, isso alcança a todos. Tanto as pessoas que já são salvas, como as pessoas que ainda estão perdidas. Enquanto caminhamos em triunfo, como um bom perfume de Cristo, espalhamos conhecimento dele para todos e por isso devemos andar em diferença. Aí o versículo 16 vai dizer: para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? A vida de quem anda no Evangelho sempre causará uma forte reação. A gente não pode andar de modo indiferente, sem ser percebido. Ou a gente gera um sentimento para a vida, ou às vezes a gente gera um sentimento de repúdio. A Bíblia fala, né, que no mundo a gente teria muitas aflições, que por causa do nome de Cristo a gente teria muitos sofrimentos. Então, ao espalhar o perfume de Cristo, a gente sempre vai causar grande impacto. Se a sua vida tem passado assim despercebida, sem causar diferença nas pessoas, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa reavaliar. Porque quem vive verdadeiramente em Cristo causará esse forte impacto, seja para a vida, para que outros sejam salvos, ou de repúdio. Tem gente que não vai aceitar, que vai repudiar. E assim é a vida daquele que prega o Evangelho. Não existe indiferença em relação a Deus. Ou geramos boas ou mais reações. E para terminar, aí no versículo 17 diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então o apóstolo está sendo muito enfático aqui. Aquele que prega o verdadeiro evangelho vive em constante em consciência tranquila, diante de Deus por não violar a sua palavra. Então ele está sendo bem enfático aí que quem faz o seu papel de cristão de anunciar o evangelho de forma séria, né, tem essa consciência tranquila daquilo que faz. E Paulo está deixando isso aqui claro aqui, que esse era o comportamento dele. Eu tenho consciência daquilo que eu tenho falado, ensinado, transmitido a vocês, porque eu não estou mercadejando o evangelho. Eu não estou usando isso para o meu próprio benefício. Eu não estou distorcendo a palavra. Eu estou trazendo vida para vocês. Eu estou trazendo revelação que eu recebi do próprio Senhor. Isso é lindo demais. Paulo leva o evangelho e vive sua vida de forma tranquila, porque faz tudo com sinceridade e simplicidade diante de Deus, não fazendo mau uso ou divulgação com interesses esdrúxulos em relação à palavra de Deus. E essa deve ser também a nossa intenção. Pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, o evangelho que traz vida, transformação de vida, de mente, né? E é esse evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que a gente tem que levar para as pessoas, para todas as pessoas, enquanto
caminhamos em triunfo de glória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Meu desejo é que essa palavra alcance sua vida hoje, trazendo transformação, revigorando a sua fé para que você continue firme de fazer Cristo conhecido, na missão de fazer Cristo conhecido entre todas as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário, compartilhar com outras pessoas que você acredita que vai ser abençoado com essa aula também. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima!